Oi, meu nome é Thaís. Oi, meu nome é Luísa. Bem-vindo de volta ao Entre Shows, um programa que não é pago para falar mal dos artistas do Disney este ano e faz isso completamente de graça. Hoje nós vamos falar um pouco da nossa trajetória como trouxas, quer dizer, fãs, da Demi Lovato. A gente vai falar um pouco sobre isso, já é uma coisa que a gente tem pincelado em alguns episódios. Mas antes de a gente começar, eu queria esclarecer por que não teve episódio semana passada. Foi por questões de saúde, mas a partir dessa semana a gente vai voltar a ter episódios novos toda terça-feira. Então não deixem de seguir a gente pelas plataformas que vocês estão ouvindo e tal, para sempre ficar de olho. E também nas redes sociais, @EntreShows, no Twitter e no Instagram. Eu fiquei doente, mas tá tudo bem, não era Covid. Não era Covid, era só uma intoxicação alimentar mesmo. Tudo ótimo. Show de bola. Me expondo muito mais do que eu gostaria. Enfim, vamos começar? Vamos. Eu acho que a gente tem que falar primeiro um pouco como que a gente virou fã da Demi Lovato, né? Como que a gente começou essa trajetória de obsessão por uma pessoa. Como minha vida foi arruinada. Como minha vida foi arruinada por ser fã de Demi Lovato. Enfim, tudo começou, acho que pra nós duas em 2008, né? Pra você também. Foi. Nós dois viramos fãs de Demi Lovato em 2008, no ano que saiu o filme clássico da Disney, Camp Rock, né? Uma obra-prima de roteiro. Uma obra de arte do cinema internacional. Pois é. E nós duas já éramos muito trouxas por Jonas Brothers, né? Porque eles eram bonitinhos. Simplesmente por isso. Não, mentira, a gente gostava de Jonas Brothers. E aí a gente sabia que ia lançar esse filme da Disney e tal com eles. E quem que fazia par romântico com Joe Jonas no filme? Ela mesma, Demi Lovato. Então foi aí que a gente teve... Grandiosíssima Mitch Torres. Exatamente, foi aí que a gente teve o nosso primeiro contato com a Demi. Enfim, isso foi lá em 2008, a gente tinha 11 anos. 11, 12 anos. E foi, eu acho que, o meu primeiro contato. Acho que como a gente já falou no primeiro episódio sobre nossos primeiros contatos como fãs e tal. Foi meu primeiro contato com realmente ser fã de alguém, né? Foi com Demi Lovato e com Jonas Brothers. E aí eu acho que com Camp Rock a gente começou a ter mais, entrar nessa coisa de fandom, né? Entrar nessa coisa de consumir. E além do Camp Rock, a Demi tava com a série na Disney chamada... Que era essa série? Qual que era o nome disso? Saved by the Bell, acho que era uma coisa Não, assim. acho que era Saved by the Bell, não era Ring the Bell? Eu não faço a menor ideia. Meu Deus. Pera, Sino. eu tô começando... Não era isso? Eu tô começando a esquecer. As Que the Bell absurdo. Rings. The Bell Rings. As the Bell Rings. Eu tava mais Saved perto. by the Bell é outra coisa. Eu lembro da abertura em português. Que era... Eu não faço a menor ideia. Eu tô começando a esquecer as informações da Demi Lovato. Passava no Então Zapping minha mente Zone. meio que tá... Passava no Zapping Zone, sim. Ai, que saudade. E aí... Enfim. E aí, nessa série tinha algumas músicas, inclusive, que nunca foram pro álbum da Demi. Que... Acho que Shadow tava nela. Tinha algumas músicas que saíram como demo da Demi na época que nunca entraram em nenhum álbum. Mas que os fãs antigaços vão lembrar de Shadow, Stronger. Essas músicas que são da era de ouro da Demi Lovato. Eu não lembro sobre o que era a série, eu não lembro sobre o que se tratava. Eu sei que se passava numa escola e é basicamente isso que eu lembro. E só tinha um cenário. Mas aí eu acho que no mesmo ano, na verdade, ela lançou o primeiro álbum, de qualquer forma, né? Sim, o Don't Forget foi lançado dia 23 de setembro de 2008. Aí as pessoas vão falar, como você sabe disso? Que é meu aniversário. Exato, só por isso. Literalmente só por isso que eu ainda lembro dessa data. Eu tô impressionado, inclusive, que eu ainda lembro dessa data. Cara, a gente usa a nossa memória com mais coisas. Enfim, fala. Mas eu lembro porque era eu lembro que era meu aniversário. Eu como criança fã de Demi Lovato falando, Demi lançou um álbum no meu aniversário por minha causa. Dane-se, sabe? Não tinha que fazer a menor lógica isso. Mas no mesmo ano ela lançou o Don't Forget. Foi Don't Forget, acho que logo depois ela lançou o Don't Forget Deluxe Edition, que aí tem músicas sensacionais como Behind the Enemy Lines. Como This Is Me versão em espanhol. Verdade, né? Tem isso.
Cara, por que eu uso minha memória pra coisas tão inúteis? Behind Enemy Lines, eu vou defender isso aqui, é uma das melhores músicas da Demi Lovato. A versão digital do Don't Forget tinha uma faixa chamada Back Around, que também é maravilhosa. A Demi pegou as músicas que são boas e ela lançou tipo Deluxe Edition, faixa digital do álbum. Mas o Don't Forget é muito bom. Tem On The Não, Line. Don't Forget é maravilhoso. Tem Until You're Mine, dane-se. Os fãs de Demi Lovato pop nunca vão saber o que é Until You're Mine ao vivo. Então nessa época a Demi tinha uma pegada mais pop rock, né? Como a gente falava até antigamente. Até porque o álbum foi produzido pelos Jonas, teve uma mão do John Taylor, do John Fields, que eram pessoas que trabalhavam com os Jonas e tal. Então foi um estilo musical bem parecido com o que os Jonas estavam fazendo na época também. Enfim, época de ouro. E a gente era... Disney Channel. Enfim, se vocês não conhecem... Ai, nossa, uma também muito boa, Two Worlds Collide. Vamos indicar uma música por álbum? Eu vou indicar Trainwreck, que eu vi fãs da Demi novos falando que é uma das piores músicas da Demi, e eu vou aqui defender Trainwreck até com o fim da minha existência, porque essa música é maravilhosa. E eu vou indicar Two Worlds Collide, que eu amo essa música. Também, uma menção, eu acho que merece a menção honrosa também, On The Line, que é com os Jonas Brothers, né? Sim, maravilhosa. Que é maravilhosa, eu acho que se eu não citasse ia ser uma blasfêmia. Isso foi no final de 2008, né? Mas aí em 2009 teve o show da Demi Lovato com os Jonas Brothers no Brasil. E eu não fui, então a Thaís que vai contar pra vocês. Eu era criança, eu não sabia como que funcionava a ida de show. Foi o primeiro show internacional que eu fui. Já tinha ido show de Sandy Júnior, já tinha ido show de High School Musical, a seleção. Mas o primeiro show internacional de grande porte foi Demi Lovato e Jonas Brothers na Apoteose. Mas enfim, eu fiquei muito animado, eu queria ir pra fila cedo pra gente poder pegar um bom lugar. Óbvio que isso não ia acontecer porque eu era criança, eu tava indo com meus pais e vários amigos, então assim, a chance da gente pegar uma grade era nula. Mas aí a gente foi pro show por volta de uns meio-dia e tal, entramos na fila, eu lembro que passava banheiro químico e as pessoas gritavam achando que eram os Jonas Brothers. E foi uma parada muito, muito bizarra, sabe, pra mim, pra uma criança. E eu era criança prepotentezinha. E as pessoas gritavam quando o banheiro químico passava. Eu ficava tipo, por que essas pessoas estão gritando? E olhando assim pra ver se não eram os Jonas Brothers secretamente. Mas... Muito bom. Confissões. Mas aí, né? Mas aí a gente entrou na Apoteose. E o show de abertura era da fatídica banda Cine, na época que tava fazendo muito sucesso aqui no Brasil, que era a época emo colorida aqui no Brasil. E o Cine abriu o show de abertura da Demi Lovato. Cara, eu achei isso maravilhoso. A abertura dos Jonas Brothers, pra quem não tá familiarizado, era a própria Demi Lovato. Só que aí, pra não deixar ela sem abertura, eles colocaram uma abertura da abertura. Sensacional. E aí, meio que foi isso, tipo, eu detestava Cine na época. E aí fiquei, tipo, morrendo de tédio, esperando o show passar pra poder ver a Demi Lovato. Na época eu já era, tipo, fissurada na Demi. Então eu fiquei esperando, tipo, apreensiva, tipo, cadê a Demi Lovato, quando que ela vai entrar? E minha mãe, eu pedindo pra minha mãe tirar foto, pra minha mãe filmar, não sei o que lá. E aí a Demi entrou no palco, passei mal, quase caí. Cara, gritava, eu não... Acabou o show da Demi, ela já não tinha mais voz. E ela cantou músicas que, tipo, nunca mais vieram pra cá pro Brasil, que Until You're Mine, Trainwreck. Exatamente. Se eu não me engano, ela cantou The Middle também. Não, e aí foi uma parada muito legal, né? Porque algumas das minhas músicas preferidas são essas, do lado B do Don't Forget. Então foi a primeira e única vez que eu consegui ver essas músicas ao vivo. Eu ia falar que o fato dessas músicas terem sido tocadas só nesses shows é um dos motivos que meu coraçãozinho fica um pouco, ressentido de não ter ido. Porque logo depois ela lançou o Here You Go Again. Tô vendo aqui que foi dia 21 de julho de 2009. Então, eu achei que tinha sido só em 2010, mas ainda em 2009. Não, ela lançou em 2009, foi logo em seguida. Foi logo em seguida. Porque ela tava em alta. E aí, enfim, os Jonas Brothers entraram no palco e tal. Aí, o que aconteceu, na verdade, antes dos Jonas Brothers entrarem no palco? Pera. Essa história é muito boa. Não tem nada a ver com Demi Lovato, mas é muito boa. Não tem nada a ver com a Demi Lovato, mas essa história é fatídica do show.
minha mãe virou pra mim, Thaís, a bateria da câmera acabou, que não sei o que, não sei o que lá. Eu, cara, como assim? Por que a bateria da câmera acabou? O que tava acontecendo antes? Por que você tava tirando foto antes? Ela, não, você fica tranquila que não deu pra tirar a foto do show dos Jonas Brothers, mas eu tirei foto da passagem de som. Eu, mãe, que passagem de som? Ela, não, de dia, passagem de som, não sei o que. Eu, mãe, a gente não assistiu passagem de som nenhuma. De dia, aquela banda que tava tocando, não era o Jonas Brothers. Tirei várias fotos do Kelvin. Eu, mãe, era o Cine. A minha mãe filmou o show inteiro. Fãs de Cine, mandem uma mensagem que a Thaís tem várias fotos exclusivas. Eu não tenho mais, não. Eu deletei só de raiva, tanto que eu chorei por causa dessa história. Mas, conclusão, tinham 2 fotos de Demi Lovato, no máximo, e várias fotos e filmagens da banda Cine na minha câmera, que eu deixei na mãozinha da minha mãe. E nenhuma de Jonas Brothers, absolutamente nenhuma. Isso pra mim, quando eu era criança, isso foi um trauma. Foi basicamente isso, né? Eu morri com Jonas Brothers, eles cantaram This Is Me, foi ótimo. E foi uma ótima experiência como primeiro show, sabe? Mas aí, tipo, não fiquei perto, fiquei longe. Conseguia ver muito mal, porque eu ainda era uma criança alta, mas eu era uma criança ainda, então eu era baixa. Mas foi uma ótima experiência de show, faria tudo de novo. Menos a parte que minha mãe tirou foto assim. Realmente, essa parte eu também mudaria. Mas aí a gente conseguiu mudar um pouco essa história aí no ano seguinte, né? Em 2010, a Demi veio sozinha, dessa vez pro Brasil. Foi a primeira vez que ela veio pro Brasil sozinha. E ela já tinha lançado Here We Go Again nessa época, né? Porque ela lançou em julho de 2009 e isso já era maio de 2010. Inclusive, eu lembro a data do show, 27 de maio de 2010. Por quê? Porque foi 2 dias antes do meu aniversário. Coisas que a gente usa a nossa memória com. Enfim. Cara, esse álbum é tão maravilhoso. Here We Go Again. Esse álbum não tem um defeito. Ele não tem um defeito. Esse álbum que ele acaba. E tipo assim, naquela época, né, vamos situar no tempo, 2009, 2010, não tinha Spotify. Aí o que a gente fazia pra ouvir um CD inteiro? A gente tinha um CD físico, a gente colocava, pelo menos eu não era tecnológica, eu colocava num radinho o meu CD e eu ouvia a música naquela ordem mesmo. E aí eu sei, quando acaba uma música, tipo quando acaba Quiet, já vem o início de Catch Me na minha cabeça, entendeu? Porque eu sei a ordem. Sempre. Essa é a ordem das músicas, enfim. Realmente... Esse álbum é tão bom que ele teve a participação de um dos ídolos da Demi na época, que era o John Mayer. Nossa, sim. Ele teve participação do John Field, de novo, que produziu o Don't Forget. E aí já tinha um som ainda pop rock, mas ainda tinham músicas que tinham sons diferentes. Que agora vai ficar a minha... Eu acho que essa vai ser a minha indicação, que vai ser Every Time You Lie. Eu ia indicar essa. Não, acho que eu vou indicar Falling Over Me. Essa música é uma música que eu pulo no Here We Go Again. Cara, você pula Falling Over Me? Fácil. Nossa, eu indico Falling Over Me. E aí, se vocês não conhecem nenhuma música desse álbum, ouçam essas duas, que alguma delas vocês vão gostar. Se vocês não gostarem, é porque vocês não gostam de Demi Lovato mesmo. Talvez vocês possam ouvir alguma coisa do Unbroken, que a gente vai falar mais pra frente. Nesse álbum você tinha 2 faixas bônus, que era Gift of a Friend e So Far So Great. So Far So Great era o tema de abertura de Sunny Entre Estrelas, né? O famoso Sunny With a Chance, em inglês. Que era a nova série da Demi no Disney Channel. Que na época não tinha lançado no Brasil, mas lançou um pouco depois. E Gift of a Friend era de Tinkerbell, não era? Eu amava Gift of a Friend, porque eu amava Tinkerbell. Tipo, eu era apaixonada pelos filmes da Tinkerbell. Então, quando juntou Tinkerbell e Demi Lovato, foi uma explosão na minha mente. Maravilhoso. O Here We Go Again teve uma coisa legal também, que foi um lançamento de um DVD que foi pro Brasil e pra Colômbia. Que era do show da Demi no Wembley, em Londres. E aí tinha La La Land, Get Back e tal, todas as... E tem Trainwreck e Until You're Mine. E aí foi um negocinho legal do Here We Go Again. Sim. Eu amava esse DVD. A turnê do Here We Go Again nos Estados Unidos, quem abriu foi o David Archuleta, que foi o segundo colocado no American Idol de 2009, 2008. Eu não lembro qual que foi. Tô começando a esquecer as coisas. Mas... Provavelmente 2009. É uma coisa legal, que eu gostava muito... Eu gostava muito do David Archuleta. Então...
Pra mim, Thaís era legal. apaixonada por ele. Enfim, e aí a gente tava nesse contexto desse álbum maravilhoso. Mas Don't Forget também era maravilhoso. E toda essa fase Disney, a Demi Bambam na Disney e tudo mais. E aí ela vem pro Brasil em 2010 pra fazer esse primeiro show solo dela aqui, né? Que da outra vez ela veio com uma abertura, agora era um show dela, público dela. E a gente foi no show do Rio, foi maravilhoso. Foi o primeiro show internacional que eu fui. Na grade, né? Sim, foi o primeiro show internacional que eu fui. E aí a Thaís já tinha ido no outro, né? Então ela já tava um pouco mais... Ela e as nossas amigas já estavam um pouco mais sacando qual que era a vibe. Então a gente foi bem cedo, assim, pra época. Que era o quê? A gente chegou lá 10 horas da manhã. A gente chegou... Que isso, Luísa? A gente chegou 7 horas da manhã. Não, acho que não. Acho que a gente chegou mais tarde. Chegamos, Luísa. A gente não chegou tarde assim, não. A gente chegou umas 7 horas da manhã. Tá, a gente chegou super cedo. Enfim, a gente chegou super cedo. Tinham algumas... Foram várias pessoas da escola. Todas as pessoas gostavam de Demi Lovato. A gente alugou uma van. A gente mora em Niterói, no caso. E foi até a Barra da Tijuca de van. E aí a gente chegou Foram lá... umas meninas que a gente nem conhecia, no caso. Tipo, nem era amiga. Nem era Foram amiga. com a gente. Mas aí foi legal. Foi uma experiência muito, muito maneira. E aí, como a gente chegou cedo, a gente conseguiu ficar na grade. Foi um dia de uma fila longa, que teve muita confusão nessa fila. Você lembra como a gente ficou igual sardinha em lata? Lembro. Nossa, porque meio que abriram antes, só que não abriram. Então as pessoas saíram correndo e ficou todo mundo espremido. Agora você imagina um monte de menina de 12 anos espremida. Foi péssimo. Enfim, foi uma fila com muito perrengue. Mas deu tudo certo, valeu super a pena, porque a gente ficou na grade. O que hoje em dia eu paro pra pensar e é muito louco, porque a gente era muito nova. Como que a gente conseguiu aquela grade, cara? Não sei. Cara, não sei também. Tem que pensar também que a faixa etária do show não era tão maior que a nossa, né? Não, pois é, não tinham muitos fãs tão mais velhos que a gente. Porque a assim. própria Demi tinha 17 anos, então, tipo... era bem... O pessoal era bem novinho mesmo. Mas enfim, a gente conseguiu ficar na grade, foi ótimo. Thaís levou um cartaz pro guitarrista da Demi, no caso Mike, na época. Mike Manning, te amo. Se você estiver ouvindo, Mike. A gente... Enfim, a gente ficou na grade, foi o meu primeiro show, eu já fiquei na grade. Então, tipo assim, eu acho que é por isso que eu sou tão apaixonada por show, porque essa foi a minha primeira experiência, sabe? É bizarro, foi uma experiência muito boa. Foi um show muito divertido. Teve o Doug, né, no show, que ele subiu no palco com a Demi pra cantar This Is Me. Quem não sabe dessa história, o Doug tem um vídeo no canal dele que tá explicando a história de como que aconteceu. Quem não era fã da Demi, o que aconteceu? Um menino doido subiu no palco pra cantar This Is Me com ela, porque a Demi tinha essa mania de cantar This Is Me com os fãs. E aí ele chegou, tipo... depois que acabou e tal, posso dançar Can't Back Down com você? Ela, então tá, né? E aí foi uma experiência muito maneira, porque a Demi não cantou Can't Back Down nunca mais aqui, né? Porque ela acabou não vindo pra cá com a turnê de Camp Rock. Mas o Doug tem um vídeo no canal dele do YouTube, Doug Souza, explicando mais sobre como que aconteceu essa história e como que foi e tal. E é bem legal pra assistir, se você não conhece ou se você quer saber mais sobre o que aconteceu nesse dia, olha lá o canal do Doug e a gente vai deixar ele na descrição do episódio. Enfim, realmente foi uma experiência muito, muito maneira. E acho que fechou essa era da Demi bem, sabe? Acho que só aumentou nosso amor por ela. Na época, então, o Twitter já tava no ápice. E a gente ficava no Twitter o dia inteiro falando de Demi Lovato, com nossos F6 e tal. Fui muito sacaneada na escola, inclusive, por causa disso. Sofri um bullying gostoso. 2010, no fim, foi um ano bem pesado, assim, pros fãs da Demi e pra Demi, então nem se fala, né? Porque foi o ano que ela acabou indo pra rehab, pela primeira vez. Pra reabilitação, no caso, né? Ela lançou Camp Rock 2. Enfim, em 2010, a Disney lançou, né, o Camp Rock 2. Tava no ápice também da Disney. Os Jonas lançaram, a Demi e o Joe lançaram Make a Wave com campanhas assim humanitárias pelo Disney Channel. Foi também um ano que saiu Send It On, se eu não me engano. Então era o ápice do Jonas Brothers, Demi Lovato, Miley Cyrus e Selena Gomez.
E 2010 saiu Camp Rock 2. Os Jonas e a Demi fizeram uma turnê nos Estados Unidos, que depois virou mundial, pra promover o filme, pra promover as músicas do filme. E saíram em turnê com a turnê de Camp Rock 2. E tinha uma data marcada aqui no Brasil no final de 2010 pra esse show. Mas a Demi acabou não vindo, porque quem conhece a Demi sabe que ela acabou socando uma das dançarinas de Camp Rock na cara. Isso é uma história até bem conhecida. E ela foi internada na reabilitação por causa de uma série de problemas que ela já tinha. E agora tinha se tornado uma coisa muito, muito maior. Os pais dela, o pai dos Jonas falou tipo com ela: cara, não dá mais, você precisa se afastar, você precisa entrar no tratamento. E aí foi um baque muito grande pros fãs da Demi, eu acho, que tinham, principalmente quem era muito novo, que tinha ela como um modelo, né? Porque quando você é fã e você é muito criança, você tem aquela pessoa que você idolatra como seu modelo de vida. Então você acredita, eu acho que eu não tô sozinha nisso, você acredita que aquela pessoa ali é perfeita, ela não tem nenhum defeito, ela não erra. Inclusive isso tá errado. Essas pessoas erram, elas são seres humanos. E elas têm problemas, inclusive, que muitos dos quais a gente nunca vai entender, porque eles estão lidando com o público o tempo todo, estão com a vida exposta o tempo inteiro, então são coisas que a gente nunca vai saber muito bem como que acontece. Atualmente a gente sabe que os problemas dela na época eram muito sérios, mas na época a gente só ficou sabendo da questão da automutilação e dos distúrbios alimentares, né? Não mencionaram nada de álcool e drogas e tudo mais, o que hoje em dia a gente sabe que realmente tinha essas questões envolvidas, mas na época a Disney escondeu isso. Porque não dá pra você ter uma das principais estrelas do seu canal infantil ligada a problemas com álcool e drogas, por exemplo. Enfim, e aí quando ela foi internada, a gente era muito, muito fã. E eu lembro muito do dia que ela foi internada, porque a minha melhor amiga me ligou no telefone. Na época eu nem tinha celular, eu acho. Ela me ligou no telefone e falou: então, Luísa, aconteceu isso, a Demi foi internada, ela não vem pro Brasil. E eu nem ia no show, no caso, né? No show que eles iam fazer com o Jonas Brothers, que tava muito caro aquele show, eu não tinha dinheiro. Então... absurdo de caro, inclusive. Até pros parâmetros de hoje, esse show foi absurdo de caro. Sim. E aí eu lembro só de, tipo, desligar o telefone, deitar na minha cama e chorar por horas. Sem exagero. Porque era isso, né? A gente via a imagem dela como a menina perfeita. Os Jonas eram os meninos perfeitos e ela era a menina perfeita, junto com a Miley e com a Selena. Então a gente tinha esses dois trios de homens e mulheres, na verdade, adolescentes, que eram altamente desenhados numa imagem de perfeitos que não era real. E isso, inclusive, foi uma coisa que eu acho que moldou muito a nossa geração, assim, de uma forma geral, principalmente meninas, né? Sim, sim. E eu acho que esse momento também meio que foi uma quebra de expectativa, porque... demais. Você meio que tá... Eu acho que não só pra gente, mas pros nossos pais também, que tipo... meu filho tá gostando dessa pessoa aí, meu filho não faz nada demais e tal, só fica no Twitter o dia inteiro falando de Demi Lovato. E aí meio que confiava, né? Porque era uma artista da Disney que era meio certinha e tal. Nunca tinha se envolvido em polêmica, e aí do nada sai manchete em vários jornais que aquela menina, que a sua prima, sua neta, sua sobrinha era fã, que ela agrediu uma dançarina e estava sendo colocada na reabilitação. Então isso, pelo menos, fez com os meus parentes meio que ter um pé atrás naquilo que estava acontecendo comigo e olhar pra isso, tipo, essa menina que você tá se inspirando aí, ela não é legal, não. Então, tipo, não só eu, mas todo mundo tinha uma imagem dela muito perfeitinha, muito naqueles moldes da Disney, né? Sim. Então, até eu acho que por isso ficavam muito tranquilos de eu ser fã de uma pessoa dessa forma. Então, quando há essa quebra de expectativa, todo mundo acaba meio que ficando com o pé atrás. Eu não fiquei com o pé atrás, eu só meio que fiquei tipo, cara,
que tá acontecendo na minha vida, o que tá acontecendo na vida dessa menina. Eu acompanho a vida dela todos os dias e eu não sabia o que estava acontecendo. Meio que foi uma coisa, quase que uma culpa minha por não saber o que estava acontecendo na vida naquela estranha que eu nem conheço. Que eu só conheço por, tipo, internet e por acompanhar o trabalho dela. Então acho que a partir daí eu comecei a rever várias coisas do meu comportamento como fã também. Isso foi final de 2010, né? Então, durante todo esse período a Demi ficou internada, durante Natal, Ano Novo e tudo mais. Eu lembro até na época que ela ganhou uma premiação enquanto ela estava internada, que foi o People's Choice Awards, que os fãs se mobilizaram muito para que ela ganhasse. Uma premiação bem secundária, mas ela ganhou, foi bem emocionante pro fandom na época, né? Que, pra mostrar que as pessoas ainda estavam apoiando ela, porque era todo esse contexto que a Thaís falou. As pessoas teve aquela quebra de imagem e com isso muitos fãs também se afastaram. Mas eu acho que foram poucos, acho que a maioria acabou ficando. Ela deixou de ser uma estrelinha da Disney, né? E passou a ser uma artista basicamente ex-Disney problemática, automaticamente. Porque em 2011 ela saiu e ela continuou vinculada à Disney, só que de uma forma muito superficial, e logo esse vínculo se desfez. Ela não fazia mais nenhum filme, nenhuma série pela Disney. Sunny with a Chance, né? Sunny entre Estrelas foi até cancelado por causa da ida dela pra reabilitação. Uma coisa muito legal, né, dessa época de reabilitação, não da época, no caso, né, do acontecimento, mas o acontecimento que foi a Demi sair da reabilitação. Quem sabe desse acontecimento, né, viveu aqui no Rio. Era uma prática comum a gente fazer encontros de fãs de Jonas Brothers, Demi Lovato, qualquer que fosse esse fandom. E aí a gente tinha feito um encontro de fãs da Demi Lovato lá no Barra Shopping. Foi no Barra Shopping, no Downtown, alguma coisa assim. Foi na Barra. Pra mim foi muito longe. Então, pra mim qualquer coisa que fala Barra é longe. Mas a gente fez esse encontro de fãs na Barra da Tijuca e a gente tava todo mundo junto, meio que no shopping, se divertindo, falando e tal. E todo mundo meio que se conheceu por ser fã da Demi Lovato. E aí a gente tá numa loja, de repente, porque não tinha muito smartphone na época. Aí a gente tava numa loja dessas de mexer em computador, coisa assim. E aí chega a notícia que a Demi saiu da reabilitação. Então tava todo mundo junto, reunido por causa da Demi Lovato. E aí a gente recebeu essa notícia que a Demi tinha saído da reabilitação, a gente viu as fotos. Então foi uma parada muito legal. A gente sentou no meio da praça de alimentação, todo mundo meio que chocado ainda, sabe? Todo mundo meio que, meu Deus, isso tá acontecendo. Então foi uma coisa muito legal que aconteceu no meio desse caos todo. Uma vivência em grupo de uma mesma emoção, né? Realmente, essa saída dela me marcou muito também. Não estava nesse encontro de fãs, mas me marcou tanto que eu tenho as fotos muito claras na minha cabeça, sabe? Na minha memória, a roupa que ela tava. Eu sei exatamente quais são as fotos. Eu sei a cor eu sei o tom das fotos. Sim, é bizarro. Enfim. E aí ela saiu da reabilitação, e aí foi tudo isso que a gente já falou, começar a falar, eu tava lá por causa disso, por causa daquilo, e aí ela começou a militar mais ativamente contra o bullying, né, colocando muito do que ela tinha passado por causa do bullying na infância dela, mas tudo muito escondido, né, a Disney escondeu muito a questão da droga, a questão do álcool, como a gente já tinha falado. E ela saiu, mas ela não tava 100% bem, né, depois a gente ficou sabendo dessas coisas. Mas enfim, ela saiu da reabilitação e aí demorou um pouquinho e ela lançou uma música nova. E aí ela lançou Skyscraper, que foi um marco, eu acho, na carreira dela, de uma forma geral. Cara, eu lembro do lançamento do Skyscraper, porque a gente sabia que ia lançar, mas assim, era tudo meio que... A gente sabia que ia lançar e tal, mas não era como hoje, que tipo, lança meia-noite no Spotify, todo mundo consegue ouvir, não sei o que lá. Realmente, era bem diferente o jeito que a gente consumia a música, né? Hoje em dia, tá, como você falou, todo no Spotify, no mesmo momento, tá todo mundo ouvindo, show. Mas na época não. Lançava no iTunes, e aí quem comprava ouvia, quem não comprava tinha que achar meios ilegais de conseguir. Não façam isso, crianças. Não estamos incentivando pirataria. Até vazar essas músicas. Crianças, pirateia sim. Piratear é uma forma de resistência. Baixa torrent sim. Enfim.
Foi até uma história bem interessante pro nosso relacionamento, de uma forma geral, né? Não sei se a gente deve se alongar nesse tópico. Enfim, isso era 2011 e, como a gente já vem contando aqui, eu e Thaís, a gente já era amiga e tal, blá, blá, blá. Só que aí em 2011 eu comecei a sentir umas coisas diferentes que resultou no nosso namoro e que a gente namora até hoje. Mas, no caso, eu gostava dela, mas ela não gostava de mim. Ela sabia que eu gostava dela. E aí, esse dia a gente tinha que ficar até mais tarde na escola pra fazer um trabalho. Só que a gente sabia que tinha lançado Skyscraper, só que a gente chegava na escola às 7 da manhã. Então, obviamente, a gente não tinha ouvido ainda. Já tinha lançado pro mundo, mas a gente não tinha ouvido porque a gente tava na escola. E aí eu ia voltar pra casa pra almoçar e depois voltar pra escola. Eu sei que eu nem almocei direito, de tanto que eu fui rápido pra pegar a música, pra conseguir baixar a música, pra entregar pra menina ouvir, entendeu? Isso é o quê? Trouxa. A pessoa era trouxa. Muito Mas trouxa. enfim. Nem comi direito, mas eu achei a música depois de muito tempo, porque era no dia do lançamento. Então, assim, achar uma versão de boa qualidade pra baixar no dia do lançamento não é fácil. E aí eu consegui. Na época, né, no caso. Hoje em dia. Quanto mudou? E aí. Eu peguei a música, eu coloquei no meu celularzinho, que cabia, sei lá, 3 faixas de música, que a memória era péssima. E levei com fone de ouvido pra escola pra Thaís ouvir Skyscraper pela primeira vez. Isso é amor verdadeiro. Isso é. Cachorrinha, o nome. Enfim. Enfim. E aí o Skyscraper foi o primeiro single do Unbroken, né? Sim. Do que foi um álbum que começou muito bem e foi só ladeira abaixo. Porque Skyscraper eu diria que é uma das melhores músicas do Unbroken. Sim. E eu não tô falando isso como um elogio a Skyscraper. Eu gosto de Skyscraper. Eu gosto de Skyscraper também, mas o álbum é horroroso. Enfim, aí eu acho que era bem isso, né? Skyscraper veio com uma vibe e o Unbroken veio com uma outra completamente diferente. Mas muita coisa. Você começa o álbum com All Night Long, que é a Missy Elliott com Timbaland. Cara, qual o sentido? Você segue o álbum com Who's the Boy, que apesar de ter sido escrita pelo Ryan Tedder, é uma das piores músicas que a Demi já lançou. E aí depois você segue com You're My Only Shorty, que são 3 músicas. Você quer começar um álbum mal? Você começa com essas 3 músicas. E aí você segue com faixas que não são nem um pouco marcantes, como Together com Jason Derulo. Alguém lembra que a Demi fez feat com Jason Derulo? Porque eu não lembro. Lightweight, que é uma música boa até, mas de novo, nem um pouco marcante. Unbroken, que ela vai lançar a música igual no Demi uns 2 anos depois. Igual, eu posso fazer um episódio só de análise dessas músicas. Fix a Heart, que é uma música boa também, mas é isso, tipo, nem um pouco marcante. Hold Up, que eu não lembro como é. Mistake, que eu não sabia que estava no álbum. Give Your Heart a Break, que tocou tanto que se toca de novo me dá estresse pós-traumático. E aí Skyscraper, em Real Life, que também é horrorosa. My Love's Like a Star e For the Love of a Daughter, que finalmente tinha uma versão inteira, né? Porque For the Love of a Daughter, pra quem é fã da Demi antigaço, sabe que essa música existe há muito tempo e que já vazaram trechos dessa música ao longo dos anos. E aí em 2011 ela lançou ela inteira, finalmente, numa versão decente para os fãs poderem se alimentar. E aí você tem as faixas bônus, que são horrorosas também, que é Rascacielos, que é apenas Skyscraper em espanhol, Aftershock, que eu não sei que música é essa, e Yes I Am, que eu também não faço a menor ideia de que música é essa. São músicas, eu acho que é do álbum japonês. Da versão japonês. Porque não tem nem no meu álbum. No meu álbum só tem um remix de Skyscraper e não, tem remix de Skyscraper. Exatamente. Inclusive, é uma reclamação que eu vou fazer aqui agora. Demi Lovato saturou tanto o Skyscraper que a música é boa e eu não consigo mais aproveitar ela. Porque ela lançou 20 remixes de Skyscraper. Eu duvido que alguém tenha escutado esse remix de Skyscraper que ela lançou nesse álbum. Eu ouvia, porque eu era trouxa. Eu ouvia. Não é possível. Eu ouvi esse álbum inteirinho. Mas enfim, apesar do álbum ser ruim, qual música você indica? O álbum é horroroso e eu vou indicar uma das melhores músicas desse álbum, que não é um elogio, que é Lightweight. Tá. E eu vou indicar Fix a Heart, que eu acho que tá na mesma pegada que Lightweight. Que são as 2 músicas
São as duas únicas músicas que salvam esse álbum. Eu até gosto um pouquinho de My Love's Like a Star, mas assim, enjoou. Não aguento mais, nem um pouco. Era uma das poucas músicas que prestavam nesse álbum. Na época eu gostava muito, me julgue, mas na época eu gostava muito de Who's That Boy. Mas tem um motivo. Na época eu gostava muito de todas, eu sei Who's That Boy inteira. Mas qual o motivo de eu gostar tanto de Who's That Boy? Who's That Boy, o que acontecia? A Demi fez algumas apresentações dançando essa música. E eu tava saindo do armário, então assim, foi um momento importante pra mim. O movimento Lesbians for Demi, esse foi uma música muito importante pra esse movimento. Sim. Enfim, eu acho que já deu de falar desse álbum, né? E aí ela começou a fazer a turnê do Unbroken e eventualmente veio pro Brasil em 2012. Esqueço que o Unbroken teve a turnê que passou pelo Brasil. Eu esqueço. Teve 2 shows no Rio de Janeiro, meu amor. É muito esquecível, cara. Em 2 momentos diferentes do ano. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Por quê? Porque nós estávamos nos 2, porque éramos o quê? Trouxas. E aí, no início de 2012, a Demi veio. E como 2 fãs trouxas, obviamente, a gente foi. Thaís, inclusive, foi no Meet. Mas a gente vai falar de vezes que a gente conheceu a Demi em outro momento. No caso, vez eu, vezes ela. A gente vai falar num próximo episódio. Mas enfim. E aí esse show de 2012 foi pra promover o Unbroken. E ela tava claramente muito feliz e tal. E depois a gente descobriu que perto daquela época, tipo, um pouco antes dela vir, ou enquanto ela tava aqui, não sei exatamente, ela foi convidada, como a Thaís falou, pra participar do The X Factor. E aí foi um dos pontos altos da carreira dela. E aí o show de 2012 foi ótimo, esse primeiro show que ela veio pra promover o Unbroken, no caso, né? Então ela cantou Skyscraper, blá blá blá, foi maravilhoso. E aí, no final do ano, ela voltou para o Brasil para o Z Festival. Alguém estava no Z Festival? Alguém lembra do Z Festival? O Z Festival foi uma coisa muito engraçada, porque teve uma banda latina, eu acho. Eu não lembro quem era, mas eu não conhecia. Que veio antes da Demi. E aí teve Demi Lovato e depois Big Time Rush. O que não fez sentido nenhum, porque a Demi Lovato era muito maior do que Big Time Rush. Então, o que Big Time Rush maior e melhor. Mas ela era muito mais famosa, ela tinha muito mais fãs. Então o que aconteceu? Depois que acabou o show da Demi, esvaziou o Z Festival. A gente ficou lá, porque, né? Estávamos porque vendo Big Time Rush é ótimo. Exato. Mas eu lembro que esse show foi muito falado na escola. Por quê? Porque ele foi transmitido no Multishow. O Multishow fez isso com a gente, né? Que foi uma tortura. Por quê? Porque ela tava muito ruim nesse show. A Demi tava com os vocais péssimos, o show foi péssimo. Na época eu ficava tipo, não, mas ela canta tão bem, foi só ontem que não tava bom. Hoje em dia eu fico, cara, por quê? E aí, tipo, tudo aquilo que eu tinha advogado por anos na minha vida na escola, de que a Demi Lovato tinha vocais perfeitos, etc, foi por água abaixo por causa daquela apresentação horrível, televisionada. E o cabelo dela tava horrível também. Nossa, essa época foi deplorável. Essa época foi péssima. Cara, se a gente sobreviveu aquilo, a gente tinha que ter sobrevivido tudo. Mas a gente não conseguiu. Não, sou zero capaz. Então vamos falar do Demi, né? Que depois que ela foi pra X Factor e tal, que ela fez esses shows aqui no Brasil, nessa época ela já viu que vir pro Brasil dava dinheiro, então ela tava vindo pro Brasil. Tava vindo pro Brasil, que falou assim, ninguém me quer nos Estados Unidos, vamos querer no Brasil. E aí é basicamente isso. E aí, em 2013, ela lançou o single Heart Attack. Aí, na moral, esse single vazou, mas vazou muito, não vazou pouco, não. Eu consumi ele dias antes dele ser lançado. Vazou muita coisa. Cara, não sei o que aconteceu com a Demi, que todas as músicas dela vazavam, enfim. Todos os singles dela vazavam. Todos. Vamos falar do Demi, então, né? Ela lançou Heart Attack. E aí ela falava que esse era o melhor álbum da vida dela, então por isso ele ia se chamar Demi, que é o, né, maravilhoso esse nome, muito criativo. Eu não discordo, acho que é um dos melhores álbuns. Eu acho que é um dos melhores álbuns dela. Foi o último, foi nele que eu parei de consumir, né? Não porque ele é ruim, mas pelas coisas que aconteceram depois. Mas enfim, ela lançou Heart Attack, lançou depois Made in the USA como single. Esse álbum teve muito single, inclusive. Teve. Foi Heart Attack, Made in the USA, Neon Lights. Porque ele durou, né? Ele durou. Durou horrores. Ela fez ele durar. Enfim, tem músicas boas.
Tem. E eu tenho a minha favorita, Quem posso indicar falar primeiro? qual é a minha favorita? Pode. A minha favorita, sem sombra de dúvidas, na época e hoje. Minha música favorita na época e até hoje, que eu realmente escuto essa música até hoje. E na época eu falava, cara, nem parece que foi a Demi que fez essa música, pra vocês terem uma noção de como eu achava ela boa. Eu realmente amava a música. É Two Pieces. Eu amo. Acho ela Nossa, muito boa. verdade, Two Pieces é muito boa. Eu vou indicar Shouldn't Come Back. Também muito boa, ouço até hoje. Porque eu gosto de uma música triste. E é isso. As a duas minha são- única explicação é. pra indicar Shouldn't Come Back. As duas são músicas tristes, mas Shouldn't Come Back é mais. E aí você tem faixas bônus, que é o A Hate Don't Leave Me, que eu gosto muito dessa música também. Você tem o Up, com o Olly Murs, que eu gosto muito do Olly Murs também. Você tem na versão internacional também Let It Go, que a Demi, pra quem não sabe, pra quem não está familiarizado com a Demi Lovato, ela gravou a versão fora do filme de Let It Go, do Frozen. Então foi uma coisa na época também. Eu acho que só. Mas ela teve música com a Cher Lloyd. Really Don't Care foi gravado com a Cher Lloyd. Mas foi um álbum bom, acho que assim, no sentido da coisa. Depois de um álbum horroroso como o Really Don't Broken. Really Don't Care foi a música que ela fez o nome dela pros fãs gays, né? Sim, que ela pegou o Pink Money dela. Eu vou falar rapidinho aqui de duas músicas que são a mesma música, que é uma curiosidade da Demi Lovato. Ela botou um easter egg aí nos dois álbuns, que eles, secretamente, eles são a mesma música. E aí ela mudou umas letras e tal, botou um título diferente, mas não se enganem, são a mesma música. No o Unbroken tem uma música chamada Unbroken, e o Demi tem uma música chamada Never Been Hurt. Se vocês escutarem atentamente, elas são a mesma música. A Demi reciclou essa música e ela botou no álbum de novo e aparentemente ninguém notou. Mas eles são a mesma música. Eu juro pra vocês. A letra é a mesma, com algumas palavras mudadas. Você muda um pouquinho a melodia da música e você tem a mesma música. Ela devia estar faltando composição e aí ela resolveu botar a mesma música em dois álbuns diferentes. Então acho isso revolucionário de Demi Lovato. Então tá aí indicações pra vocês. Ouçam Two Pieces e Shouldn't Come Back, não ouçam Never Be Hurt. Ou ouçam pra comprar. Sim, ouçam Never Been Hurt e ouçam Unbroken pra vocês verem que é a mesma música. Tirem suas próprias conclusões. Nem um pouco A conclusão vai tendenciosas. ser que elas são a mesma música. Marca a gente lá no Twitter e fala Unbroken e Never Been Hurt é a mesma música. Se vocês discordarem de mim, vocês estão errados. Mas é pra vocês saberem que a Demi Lovato lançou a mesma música duas vezes. E aí, esse foi, como a gente falou, o último álbum dela que a gente consumiu, de fato. Mas em 2014 foi, eu acho que o último grande evento que a gente teve como fãs da Demi, que foi o show que ela fez aqui no Brasil. De novo, outro show que ela vinha pro Brasil. Muito. E aí, pra esse show, eu tinha lá juntado minhas moedas por 2 anos e conseguido dinheiro pro Meet. Que a gente já falou um pouquinho sobre Meet pago e Meet não pago no episódio 2, que a gente falou sobre o nosso Meet com a Sheeran. E aí, em 2014, a Demi trouxe pro Brasil a turnê do Demi, né, que na verdade se chamava Neon Lights, que era outro single do CD. E a gente foi pra esse show e a gente ficou na grade. O show, como uma experiência de show, foi ótimo. Eu achei maravilhoso, assim, como fã. Eu gostei do show no geral, mas naquela época eu já tava sendo um pouco mais crítica, porque eu ainda acompanhava muito o Twitter. Na época eu tinha um FC ainda, da Demi. E aí eu super acompanhava e tava no Twitter, eu era super ativa no fandom. Então eu assistia, tipo, todos os vídeos de todos os shows que ela fazia. E eu via que nos Estados Unidos ela se dedicava muito pra fazer um vocal muito bom. E que aqui no Brasil ela tava zero se dedicando. Eu já tinha reparado isso já em 2012, mas em 2014 eu, tipo, entendi. Cara, ela faz zero esforço pra gente. E é isso, eu fiquei bem mal, assim, quando eu percebi isso. Quando caiu essa ficha. Não, e aqui no Brasil ela gravou o lyric video, né? O vídeo de letras de Really Don't Care com vários fãs. Ela chamou vários fãs aleatórios no show. Pegou assim... na fila, né? Você aqui. Na fila.
A equipe dela pegou esses fãs e gravou um lyric video de Really Don't Care. Os fãs interagiam com ela e tal. Isso foi uma parada bem maneira. O lyric video é bem legal, eu recomendo, vocês assistam. Mas alguma coisa desse show? Não sei se a gente vai dar muito spoiler, se a gente falar mais coisas. Sim, eu acho que o mais importante desse show foi, além da passagem do som, né, foi o Meet. E eu acho que o Meet é uma das maiores razões pelas quais a gente parou de acompanhar a DM hoje em dia. Sim. Porque a gente decidiu naquela época, né, no caso, deixar de ser fã da DM. Mas eu acho que isso vai ter que ficar para outro episódio. Esse episódio já tá bastante longo. E eu acho que é mais interessante a gente discutir isso num outro episódio com mais calma. Então fica esse convite pra vocês continuarem ouvindo a gente. Como a gente falou, os episódios agora vão ser semanais. A gente vai fazer uma pausa pra não ficarem 2 episódios de Demi Lovato seguidos. Semana que vem vai ser outro tema, mas daqui 15 dias vai sair o episódio falando sobre esse Meet e outros e por que a gente não é mais fã de Demi Lovato. Por isso também a gente vai parar de falar sobre a Demi agora. Ela já lançou álbuns depois disso, mas não faz sentido porque, como a gente falou, esse podcast é a nossa visão como fãs. E foi até aí que a gente acompanhou ela como fãs. E eu acho que vai ser um episódio legal de nostalgia pra quem também foi fã nessa época. Acho que foi uma época bem... Acho que ficou bem recheado, né? Bastante informação. Se vocês quiserem ouvir a gente analisar os álbuns da Demi depois que a gente parou de ser fã, fala com a gente em @entreshows no Instagram e no Twitter. Porque eu adoro falar mal da Demi Lovato. Seria legal reagir a esses álbuns agora, quando eu não tenho mais esse ranço todo. Então, se vocês quiserem esse episódio especialmente de álbuns que a gente não ouviu pra analisar, eu tenho também Nick Jonas, que eu ainda não ouvi, que eu tinha ranço. A gente pode analisar outros artistas também. Falem com a gente nas redes sociais, Sim, @entreshows no Twitter e no Instagram. Então tá, pra encerrar esse episódio a gente vai fazer uma coisa nova. Eu e a Luísa vamos indicar cada uma um artista e uma música pra vocês ouvirem, se vocês não ouviram antes. Eu vou indicar hoje o Ben Platt. Pra quem não sabe, ele já fez Pitch Perfect. Ele já fez uma série de musicais na Broadway. E ele tem um álbum que foi lançado em 2019 chamado Sing to Me Instead. Mas a música que eu vou indicar vai ser Ease My Mind. Eu vou indicar a Bulow, que é uma artista alemã, mas que canta em inglês. Pra você que gosta de artistas que ninguém conhece, ela tem menos de 300 mil ouvintes mensais no Spotify, então ela é bem desconhecida. Tá aí um negócio pra você falar, olha, achei essa artista aqui. E a música que eu vou indicar pra vocês começarem é Sweet Little Lies, que foi a mesma música que eu comecei ouvindo ela. Então é isso, a gente se vê na próxima semana, onde a gente vai falar mal de outros artistas que não sejam Demi Lovato. Valeu! Tchau!